Você já ouviu falar no santo que previu a própria morte? Oi, meu nome é Ana Celi O meu é Isabela Macedo e esse é o Frequência 316. Nos chamados extraordinários de hoje, nós vamos falar do santo padroeiro da internet, Carlo Acutis. Carlo nasceu em Londres em 3 de maio de 1991, porém ele cresceu na cidade de Milão, na Itália. Seus pais, Andrea e Antônia, viviam muito bem economicamente. Eram católicos, né, mas não praticavam a sua religião. Exatamente. Então, Carlo foi guiado mais na fé católica pela sua babá, que desde pequenininho ensinou ele a rezar o rosário. E a mãe de Carlo, Antônia, também relata em alguns documentários que ele insistia para ir à igreja desde pequeno e falar com Jesus. Ele, inclusive, colhia flores para levar para Nossa Senhora e tinha uma paixão tremenda pela Eucaristia. É tanto que ele aperreou bem muito, viu, os pais, para conseguir fazer a sua primeira Eucaristia aos 7 anos de idade. Foi todo aquele processo, falar com o bispo e tudo mais. E o bispo, conhecendo a fé madura que ele tinha, né, acabou permitindo. É tanto que uma das suas frases que são bem conhecidas, que ele falava, é: a Eucaristia é a minha alta estrada para o céu. Outro detalhe sobre a vida de Carlo e o que faz ele ser o padroeiro da internet é a ligação dele desde cedo com a informática. Quando ele tinha apenas 11 anos, ele começou a criar um site que documentava os milagres eucarísticos ao redor do mundo. E outra coisa que as pessoas não sabem sobre. Gente, sabem? As pessoas sabem? As pessoas Sabem. Sou Jedi. Outra coisa que poucas pessoas sabem é que Carlo, ele praticava bastante a caridade e sua mãe, Antônia, ela relata um pouco como ele usava suas economias para ajudar o próximo. Ele havia se organizado e se empenhava em pequenos atos de caridade. Levava comida para pessoas que dormiam na rua, sacos de dormir e cobertores, e muitas vezes levava uma palavra boa, dava bons conselhos. Ele visse um homem doente, ele se preocupava, chamava até uma ambulância. Aconteceu mais de uma vez. O Carlo ajudava a pedir internação para pessoas que viviam na rua. Essas coisas que ele fazia desde os 9 ou 10 anos de idade. Inclusive, muitas dessas pessoas que ele ajudou apareceram no seu funeral, o que deixou sua família impressionada, porque apesar de saber do lado caridoso de Carlo, não sabia que tinha um tamanho reconhecimento. E em 2006 ele foi diagnosticado com leucemia fulminante, né? E é aqui que entra o santo que previu a própria morte. O Carlo gravou um vídeo 2 meses antes da sua morte dizendo: eu estou destinado a morrer. Sono destinata a morire. Carlo vivenciou a sua doença de uma maneira muito serena. Inclusive, uma das grandes frases dele durante a doença foi: morro jovem, mas feliz, porque não desperdicei um minuto da minha vida com coisas que não agradam a Deus. E também ele ofereceu seu sofrimento, né, pelo Papa, pela Igreja e morreu sorrindo no dia 12 de outubro de 2006. Coincidentemente, 12 de outubro é o dia, né, que comemoramos a nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida. E foi aqui no Brasil onde Carlo operou seu primeiro milagre. E esse primeiro milagre de Carlo aqui no Brasil aconteceu na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com uma criança de apenas 6 anos na época, chamada Mateus. Ele tinha uma condição rara que chama de pâncreas anular, que é uma condição onde o pâncreas cresce meio que impedindo o intestino de funcionar direito, e toda vez que Mateus se alimentava, ele não conseguia digerir e acabava vomitando tudo. A família de Mateus, então, foi até uma igreja, né, onde tinha a relíquia de Carlo, simplesmente para pedir a cura do menino. E ele tocou a relíquia e fez um simples pedido, que era só parar de vomitar. E a mãe dele conta o que aconteceu depois. Pedi parar de vomitar. O que aconteceu? Eu fiquei curado. Chegou em casa, a primeira coisa que ele quis foi comer. E eu pensei assim, uma fruta, um pão, não, ele queria comida. Ele comeu uma refeição de adulto. Ele comeu um prato de comida de adulto. E ele queria mais. Ele não vomitou. Eu comecei a chorar porque ele comeu tudo aquilo, ele não vomitou. E aí eu tive que servir mais comida para ele. Após esse milagre de Mateus e outro ocorrido na Itália, com uma jovem que havia sofrido um acidente de bicicleta e estava prestes a morrer, ser curada também pela intercessão de Carlo Acutis, o Papa Leão XIV canonizou nosso querido Carlo no dia 7 de setembro de 2025, o que também é uma data importante para o Brasil. 7 de setembro, dia da independência, né? Eu tô achando que o Carlo gosta muito do Brasil, inclusive eu já vou adiantando as minhas preces, porque a Copa está aí em 2025. Carlo, a Copa está aí, Carlo! Por favor, traz o Hexa. Eu acho simplesmente fantástico.
A vida de Carlo, para mim, é a santidade dele, na verdade, né? É algo que meio que chocou de uma forma boa as minhas referências de santo, né? Porque as referências que eu tinha antes, nenhuma vinha assim com calça jeans. Que roupa é essa? Calça de shopping. E uma mochila nas costas, em fotos e vídeos que você. É como se fosse alguém passando aqui na rua comigo e torna a santidade algo mais palpável, algo que, tipo, no seu dia a dia você consegue sim a santidade, sendo apenas jovem. Eu acho interessante a parte da internet, né? Porque ele era muito da tecnologia, então você saber que você tem essa ferramenta como uma forma de evangelização, com tantas plataformas que nós temos, tantos aplicativos, redes sociais, e você poder usar isso como uma forma de evangelização, né? Então, aliás, falando até do site que ele criou sobre a Eucaristia, nós vamos disponibilizar o link aqui na descrição para quem quiser conhecer. Acho que uma coisa que influencia bastante esse sentimento de proximidade da gente com Carlo é que, apesar de na Igreja Católica ter histórico de outros santos jovens, Carlo foi o primeiro santo milênio, da geração milênio, que é a nossa geração, né? Ele nasceu ali em 91, eu nasci em 98, então ele deixa tudo mais próximo da gente, né? Deixa aí nos comentários se você já conhecia a história do santo padroeiro da internet. Curte, compartilha muito e até o próximo Frequência 316. São Carla Cuti Rogai por nós. e pelo tempo da gente na internet. E pela Copa. Traz o Hexa. Tchau, tchau!